Olá a todos. Enfim, depois de uma longa ausência, estamos de volta aí com o nosso podcast aqui da Rafus Press, né? A ausência é justificada pelas, enfim, diversas atividades que eu abraço, por necessidade de sobrevivência, evidentemente. Atividades editoriais, de criação de texto e também de, enfim, tradução e tudo mais. Isso consome bastante tempo, embora possa parecer às vezes que não, mas consome. E acaba sendo difícil gravar o nosso podcast. Mas estou de volta aí. Vou gravar um podcast um pouco mais curto, focando em uma obra que eu acho essencial, bastante difícil de achar em português, bastante difícil de ler. Ela tem uma série de camadas, uma complexidade curiosa, assim, ao mesmo tempo uma série de simplificações. Existe uma discussão política bem razoável em torno dela hoje em dia, a partir da descolonização, da discussão em torno do colonialismo, né, europeu, que é Le Jardin des Supplices, de Octave Mirbeau, ou, se vocês preferirem, o Jardim dos Suplícios, né, tradução mais usual para esse livro, enfim, extremamente perturbador, que foi publicado em 1899 pela Fasquelle, né, de Paris. E, enfim, esse livro tem uma história curiosa com ele. Aliás, tem várias histórias curiosas com ele, né? Antes de falar um pouco do autor, Mirbeau é um grande autor decadente, contemporâneo, não é, de Villiers de L'Isle-Adam, Léon Blois e outros dos grandes decadentes franceses. Ele morreu em 17, finalzinho da Primeira Guerra, né? E foi um anarquista. Escreveu muito, escreveu ficção, escreveu ensaios, jornalismo, crítica literária, crítica artística, atacou os pré-rafaelitas com bastante virulência. Os textos ensaísticos e de crítica dele, se não me engano, a coletânea francesa chama Combates Intelectuais, uma coisa assim. Era um aguerrido, um intelectual, né, digamos assim, daquela cepa clássica que o Sartre descreve em alguns ensaios dele dos anos 40, como seria esse intelectual, a responsabilidade dele e tudo mais, é um pouco espelhado em homens como Mirbeau, que formaram, né, a adolescência ali do Sartre e de outros, Camus e outros intelectuais da francesa, a inteligência, né, francesa. Pois bem, esse autor, então, ele escreveu uma série de romances muito variados, tanto qualitativamente quanto tematicamente, muita riqueza, né, nessa criação ficcional. E provavelmente mais famoso, é o Jardim dos Suplícios. Como eu disse, né, ele foi publicado em 1899. O auge do caso do Affaire Dreyfus, né, o caso Dreyfus, que na França representa uma espécie de onda antissemita que antecipou o nazismo, né, uma onda de perseguição a judeus, não é? O Affaire Dreyfus diz respeito a esse militar, Dreyfus, acho que ele é Emile, né? Não me lembro do prenome dele. Ele era um militar de patente, de carreira, e ele foi acusado de uma série de fraudes e falsificações, enfim, relacionadas a crimes de lesa pátria, né, de traição. Verificou-se posteriormente, né, investigações e tal, que essas acusações eram, em grande parte, ou na totalidade, fraudulentas. Mas na época foi o suficiente para desencadear uma espécie de visão conspiratória na opinião pública contra todos os judeus, né? Pelo fato de Dreyfus ser judeu, isso foi estendido a todos os judeus. E os intelectuais da época, como Zola, por exemplo, eles tomaram posição em relação a esse affaire, né? A favor e contra, ou digamos assim, como enfim, um problema político da atualidade, né? Você tomava posições e debatia essas posições em público, né? Enfim,
Evidentemente, o Mirbeau, nesse ponto, ele era completamente contra o Estado, né? Ele tinha posições próximas ao anarquismo, que era comum a alguns intelectuais decadentes, tanto na Inglaterra quanto na França ou no resto da Europa. Não é? O Laurent Taillade também era anarquista, por exemplo, e outros, né? Isso foi passado um pouco para as primeiras vanguardas, o expressionismo, o dadaísmo, tinham vários integrantes ali que eram anarquistas, né? Enfim, o Mirbeau, então, ele resolveu escrever esse livro um pouco como um desafio à sociedade da época dele. Não é digamos assim, a epígrafe, né, a frase de abertura do livro, que antecipa o frontispício, né, que é onde começa realmente o romance, diz o seguinte: aos padres, aos soldados, aos juízes, aos homens que educam, dirigem, governam os homens, dedico essas páginas de matança e de sangue. É absolutamente genial você abrir um livro, passar o índice, que é, digamos assim, anódino, né? Tem lá os nomes, o índice é dividido. O livro é dividido em basicamente duas grandes partes e uma introdutória chamada Frontispício. A primeira parte é em missão, e a segunda parte, o Jardim dos Suplícios. Então, bastante anódino, né? Para guardar o suspense. E logo de cara você encontra essa citação do próprio autor. Me lembra bastante quem segue isso, um grande autor neodecadente chamado Brendan Connell. Brendan Connell é um excepcional autor do neodecadentismo que trabalha a fragmentação da estrutura do romance, inspirado tanto nos próprios decadentistas franceses, como provavelmente Mirbeau, deve ser uma grande inspiração, quanto pelo nouveau roman e por certas tendências do romance vanguardista, né, futurista, surrealista. E a prosa que ele produz é absolutamente genial. E, enfim, uma grande inspiração aí. Ele costuma criar essas aberturas, essas dedicatórias, essas epígrafes, né? Enfim, esse paratexto inicial que meio que situa o leitor do abismo que ele vai entrar, do buraco que ele vai entrar. Então, nisso ele segue bastante o Mirbeau. E então, nessas três partes, o Mirbeau, ele ataca a visão. É curioso porque assim, ele ataca uma visão de civilização, não é, eurocêntrica e, enfim, usual da época dele. Mas ele não sai um pouco dessa própria visão. Ele tem um senso crítico, mas ele também tem uma visão do pitoresco. Não é? É como se o imperialismo, o colonialismo nele fosse um colonialismo estético. Não é? Ele buscasse uma certa violação de princípios morais ou estéticos ou até civilizacionais nesse Oriente, ficcionalizando, fabricando digamos, essa subversão, que na verdade não existe em si, não é? As coisas são operacionais, não é? Não é o desejo que move as torturas, não é a vingança que move as execuções. O que move as execuções pode ser que o indivíduo que puxa as alavancas e aperte os gatilhos provavelmente seja um degenerado ou uma pessoa que tenha algum problema de psicose ou perversão. Mas a estrutura do Estado que governa esses atos é impessoal, é feita de burocratas. Não é? É a burocracia que determina que aquela pessoa vai ser exterminada, que ela vai viver mais um pouco, que determina que ela vai ter. Então, aí o Jardim da Jardin de Supplice é dividido então em três partes, como eu disse. Existe um pesado humor, né? É notável isso, né? Uma caracterização no limite da caricatura dos políticos franceses do período, não é? O Mirbeau não poupa as tintas, né? Ele pesa a mão ali naquela caracterização brutal, né? Enfim, dessas veleidades da política. E enfim, na primeira parte, então, é uma discussão a respeito da morte, da lei da morte, né? Enfim, das penas e tudo mais. A segunda parte é a missão, onde a crítica é mais pesada ainda, né? A missão, né,
civilizatória lá e, enfim, positivista na Ásia. E a terceira parte, evidentemente, quando o protagonista ele encontra, né, essa personagem enigmática chamada Clara, e que se torna uma espécie de cicerone dele, né, naquele campo das execuções e na exploração das atrocidades, é a terceira parte, realmente, que é a parte mais, digamos assim, brutal, né, mais monstruosa do relato, né. Ahn, Na última parte tem, digamos assim, a descrição das torturas. Eu acho que é a parte que mais importa para muita gente. E a Clara, os personagens masculinos desse romance não têm nome, o que é muito interessante, né? Eles são figuras assim esquemáticas, tem um elemento quase expressionista nesse sentido, né? E a tortura no livro ela tem um aspecto sadiano, evidentemente, porque é uma tortura descrita, uma tortura de palavras, né? Uma tortura literária. Né? O que acontece? No final, nessa última parte, existe então a descrição das torturas. E essa descrição ela é muito criativa. Você tem desde torturas mais brutais, como impedir que a pessoa leve a comida à boca pela utilização de um aparato, né, que impede essas coisas mínimas, né, de colocar a comida na própria boca, e que com o tempo isso leva as pessoas à loucura e a uma espécie de desumanização absoluta, até torturas refinadas, assim, e outras torturas brutais, do tipo atravessar o corpo de uma pessoa com ferro, com um fio de aço ou de algum material semelhante, extremamente quente, e arrancar pedaços internos dela, né? Como se ela fosse um pedaço de uma manteiga, né? Até torturas mais refinadas que matam a pessoa pela vibração, né? Como é a tortura do sino, que é descrita também. E uma tortura que, se não me engano, também é descrita no livro. Uma das torturas descritas no livro do Mirbeau, ela se tornaria muito famosa e ela alimentaria uma série de outras reflexões e criações literárias posteriores. Seja o romance Na Colônia Penal, romance não, novela, né? Na Colônia Penal de Franz Kafka, quanto algumas reflexões do Georges Bataille, que é uma pena chamada Lingxi, ou a morte pelos 1000 cortes ou 1000 talhos. O Mirbeau ele ocidentalizou essa punição capital, bem rara até no Oriente, e transformou numa espécie quase de estereótipo. Como eu disse, ele buscava de certa forma a superação disso, ou a subversão disso através da sátira. Mas, enfim, né? Não é sempre o que você busca, o que você encontra, ou o que as pessoas interpretam do seu texto, né? E o Lingxi, ele ocupa uma posição central, embora, como eu disse, não seja a morte mais sutil, a tortura mais sutil muitas descritas no livro. E o Lingxi, como o nome diz, é uma punição em que o condenado ele é lentamente, digamos assim, fatiado pelos talhos, né? Ele continua vivo durante quase todo o processo e é uma tortura extremamente dolorosa, extremamente um tormento tenebroso, né? E, enfim, ele existiu, de fato, mas não era tão frequente assim. Existia, enfim, regras, né? Como eu disse, diferente até do que o Mirbeau, ou mesmo o Sade acreditavam, achavam que acreditavam, a crueldade ela é instrumentalizada, digamos assim, para se transformar em instituição humana dos governos, dos potentados, né? E isso é o mais terrível, eu acho, não é?
E o Mirbeau percebia isso, de certa maneira, né? Quer dizer, a primeira parte que prepara digamos, esse mergulho sadiano nessas torturas que bem, digamos assim, é uma leitura desconfortável, bastante desconfortável, não é uma leitura fácil, por tudo aquilo que a gente sabe, por tudo aquilo que a gente conhece, por tudo aquilo que a gente pode saber, né? E, enfim, o Jardim do Suplício teve uma influência gigantesca na cultura, inspirou uma série de adaptações, inclusive, existe uma adaptação existem aquarelas inspiradas no romance de Volar, né, de Auguste Clos, na verdade, né? Aquarelas inspiradas no romance. Existe Águas Fortes, de Rafael Frerdá, também inspiradas no livro, né? Houve uma adaptação teatral melodramática do Théâtre du Grand Guignol por André Delorde, que é um dos mestres, né? E Pierre Chene, os mestres aí desse tipo de teatro extremo e violento. Teve uma adaptação cinematográfica que eu particularmente não conheço. E, enfim, é uma obra de grande impacto, né? Como eu disse, inspirou Kafka, inspirou Bataille. Tem uma sobrevida, vamos dizer assim, bastante intensa. E, infelizmente, é um livro que é difícil de ser encontrado, bastante difícil, e por preço altíssimo, né? Aí foi lançado pela edição Livro B, e hoje em dia essa edição está em torno de R$ 150, embora seja um livro extremamente simples e é da editorial Estampa, né? E até bem frágil, né? A minha edição já caiu a capa. Na verdade, essa edição é muito interessante porque as edições Livro B, eu tenho uma história curiosa com elas, né? Não são digamos assim, o estado da arte em termos de material de paratexto ou mesmo de tradução. São traduções razoáveis. Essa aqui é boazinha, está um pouco datada, né? É necessário repensar algumas opções da época, né? Dos anos 60, inclusive, uma época 60, 70, né? Uma época que politicamente tinham debates bastante intensos. Não sei até que ponto isso inspirou certas soluções da tradução. Era preciso rever, né? E esse livro é interessante, a história, porque no início dos anos 90, eu era um estudante da Universidade de São Paulo e existia dois ambientes onde você poderia me encontrar. As bibliotecas da Universidade de São Paulo, especialmente da Letras, né? Da História e da Filosofia, que eram separadas na época, hoje são um edifício só. O Instituto Lazar Segal, perto ali do shopping Santa Cruz, da estação Santa Cruz, né? Não existia shopping, era estação. E na biblioteca do Instituto Lazar Segal também. E no centro de São Paulo, atrás de discos e livros, né? CDs, discos e livros. Era isso que eu fazia basicamente em São Paulo. Durante as aulas, inclusive, da graduação, né? Quer dizer, eu corria, quando era uma aula que eu tinha um certo domínio, eu corria para a biblioteca para descobrir alguma coisa nova. Nesse período encontrei as edições Livro B, que era uma espécie de maravilha, né? Quer dizer, essa edição da Estampa, ela trazia tudo o que eu mais gostava, assim. Era literatura fantástica representativa, uma certa literatura fantástica, às vezes surrealista, às vezes gótica, enfim, de praticamente todo mundo, né? Havia de tudo ali, né? Tô vendo aqui a coleção dos publicados, né? De Boris Vian e Mirosek, a Ambrose Bierce, a Villiers de Lisedam, Barbey de Doreville. Era uma maravilha. E eu comprei vários, né? E eu encontrei esses livros numa livraria que aos poucos eu fui conhecendo melhor e, enfim, era uma livraria localizada no centro, e deixando de comprar e tentando investigar essa livraria de certa forma, porque ela vendia material nazista e fascista com uma liberdade absoluta, assim, e não era só livros extremamente problemáticos na época, estavam sofrendo processos e acabariam sendo tirados do mercado, como os livros do revisionista Castan,
né, que é um autor revisionista que nega a existência do Holocausto, a existência de câmara de gás, e você quer a existência, que a Alemanha, na verdade, foi uma vítima e tal, dos Estados Unidos, da Rússia, né? E esse Castan era vendido nessa livraria, né? Evidentemente, quando eu descobri isso, eu parei de comprar livros lá, mas continuei indo, né, para investigar quem comprava esse material. Eles vendiam fitas cassete com discursos de Hitler e Mussolini, né? Isso sempre me intrigou, assim, e cheguei a ter uma certa resposta disso, mas fica para um outro podcast essas questões, né? O que importa é que eu comprei duas vezes o Jardim dos Suplícios, né? Eu tive uma edição, li milhares de vezes, né? Como essa tá bem gasta, né? Essa minha aqui do livro B, que a capa já caiu. E eu perdi essa minha edição. Perdi, né? Eu acho que eu perdi a mochila numa viagem ou coisa assim. E eu fiquei tão desconsolado com essa perda que eu fui lá e comprei outra edição. Não é? Aconteceu algo quase um pouco parecido com Cantos de Maldoror, que eu tinha a edição original da Max Lemonade. Tinha muito apego sentimental àquela edição, embora eu soubesse que a tradução estava bem problemática. A edição em si, né? Tinha muitos erros de digitação, enfim. Mas eu tinha um grande apego sentimental a essa obra, perdi. Depois eu reencontrei e acabei, enfim. Isso também é uma outra história. Eu tenho hoje a edição que foi relançada das obras completas do Lautréamont em português, bilíngue, mais recentemente, né? Mas também tive que correr atrás dessa obra quando eu descobri que a minha original tinha desaparecido. Mas enfim, eis que uma luz surge ao fim do túnel e o Jardim dos Suplícios, né, está em negociações secretas no momento, não posso dar maiores informações sobre isso, para a publicação de uma nova tradução, revista ampliada, com um escopo crítico, talvez com a publicação de uma parte dessa iconografia riquíssima, né, da obra, ou quem sabe até a adaptação para o Grand Guignol, né, aí para o ano que vem, né? Alguma data aí no ano que vem isso vai acontecer. Então é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos. Agradeço, enfim, a paciência de quem gosta desse podcast. Não sei se tem muita gente, mas enfim, quem gosta desse podcast, em esperar, né? Prometo que vou tentar gravar, mas sei que não vou cumprir, né? Vou tentar gravar pelo menos um episódio por mês ou a cada 15 dias. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.